entrar naquela parte bônus lá que eu falei para vocês, que são os perfis de candles lá do H4. Isso daqui é aliado junto com o candle do diário, como eu trato, é o que me traz de uma forma mecânica aquilo que eu posso esperar pro dia, tá bom? Então, eu vou estar abordando muito aqui o conceito de fazer trades em futuros, basicamente, porque no Forex eu não olho muito para esses pontos aqui e eu não tendo a operar tanto Forex, né? Vocês me conhecem há mais futuros, mas aqui tá uma réplica de como tratar, né? E como vai ter o seu comportamento. Todos os horários aqui também estão no horário de Nova York, tá bom? Então, uma AM da manhã, enfim. O que que a gente vai visualizar, tá? E vai estar de olho. 2 horas da manhã vai ocorrer a reversão de Londres, tá bom? Podendo ocorrer às 2 ou às 5 da manhã, isso particularmente a gente trata junto Londres e Nova York na abertura do candle de H4 lá às 6 horas da manhã, tá? Aqui às 6 a.m. da manhã pode ter a continuação reversão, ou às 10 horas da manhã só em Nova York vai ter a continuação e reversão. E como que eu abordo isso, né? Como que eu trato isso? Juntamente também igual aquelas fases de movimentação do preço, tá? Se o candle das 18 horas e das 22 horas, aqui que as 22 é a Ásia, ocorre uma manipulação, então às 2 horas da manhã vai dar continuidade àquele movimento, tá bom? Se às 18 horas e às 22 horas ele consolida e retrai, então às 2 horas da manhã, Londres vai manipular, né? Vai fazer a reversão. Se às 2 horas da manhã manipula, então o próximo candle das 6 horas da manhã de H4 vai dar continuidade a essa reversão que foi criada. Se às 6 horas da manhã manipula, o candle das 10 horas vai dar continuidade. E se às 10 horas da manhã ele manipula, então o próximo candle de H4, que é da parte da tarde, ele vai dar continuidade. E se nenhum deles não me mostrou nenhum desses pontos, eu basicamente aguardo o próximo candle de H4. Ou então eu aguardo pelo próximo dia. Porque isso daqui, mecanicamente e objetivamente, é o que me traz segurança de como eu negociar tudo aquilo que eu estava falando para vocês ali atrás. Tratando C1, C2, C3, enfim, por aí vai, entende? Então é dessa forma que eu quero visualizar. Eu vou estar trazendo também mais algo robusto dentro desses pontos de reversão, que são também os drivers importantes, né? Que é basicamente para continuação e reversão do mercado. Driver significa um mecanismo que vai trazer volatilidade. Não necessariamente se trata da notícia, né? Só. Para índices, especificamente, a sua abertura às 9h30 também pode ser utilizada como um driver, tá? Importante. Então fiquem de olho dentro desse ponto e para vocês trabalharem com isso daqui de uma forma lógica quando acontece no mercado, tá bom? E como que se dá isso? Se uma reversão ela ocorrer antes de um driver, né? Então a gente terá a continuação com o driver no mercado. A reversão, por exemplo, aconteceu às 6 horas da manhã. Você trata isso de um jeito, mas se o driver ele sinalizar isso, vai ter a continuação. Se uma reversão não ocorrer antes do driver, então o driver ele vai reverter. Isso a gente se apoia muito quando tem uma notícia de alto impacto, né? Isso para todos os mercados, como também para índice em específico. Isso daqui pode acontecer. Se o driver ele não conseguir reverter, então a gente vai ter uma invalidação, né? O mercado ele pode estar lateral ainda, enfim. Se a manipulação ocorrer às 8h30 da manhã, que é particularmente o horário que mais sai as notícias, né? Ou de alto impacto, então às 9h30 e às 10 horas a gente vai ter a continuação. E se a manipulação ocorrer às 9h30, então a gente vai ter a continuação com também o candle do H4 na sua formação, tá? Isso até inclusive aconteceu hoje no Nasdaq, se vocês forem observar, acho que depois eu vou até trazer como exemplo, mas vocês vão ver. Então, trazendo agora de uma forma ilustrativa, né, de como abordar os candles lá do higher time frame e por aí vai. Isso a gente aborda e trata com o perfil dos candles de H4, tá? Ou seja, a reversão de Londres. Ele vai se dar sobre essa ótica aqui. A gente vai ter um nível importante à nossa esquerda. A gente vai ter os candles.
de H4 lá das 18 horas, que é a abertura do mercado, né? O mercado ele vai estar retraindo aqui o das 22 horas Ásia. Se às 2 horas da manhã o candle na abertura ele sweepar o candle anterior, mitigar uma região importante e dar prosseguimento na expansão, né? Aqui ele fez a sua abertura, manipulação e está retornando preço de abertura e expandindo para cima. A gente se apoia fortemente com o mercado nos próximos candles, eles vão o quê? Expandir também, respeitando a região de equilíbrio e dando prosseguimento. Então, aqui são exemplos ilustrativos de como é em cada fase do mercado também, né? Mercado de expansão, retraiu, expandiu novamente. Aqui a gente tem o nosso order pairing, quando o mercado está trabalhando dentro de uma região, ele consolida, sweepa uma liquidez abaixo e depois dá prosseguimento, né? Com o candle ele quebrando a estrutura aqui, o nosso C2 e indo para cima. Aqui embaixo a gente tem a formação de um swing, em um ponto importante ele retornando para dentro de uma região aqui do IRL, né? Da parte da venda. E aqui em cima a gente tem um exemplo também como continuação em uma order block. Então, a reversão de Londres, ela basicamente vai se dar dentro desse formato aqui, tá bom? O candle das 6 horas, continuando, né? Ele vai fazer a reversão, o candle lá das 2 horas da manhã, né? E o candle das 6 de H4, o que que a gente aguarda? Expansão, né? Então, se ele já fez isso e foi responsável por isso, a gente vai estar visualizando os próximos candles para de fato expandir. É assim que ele vai se comportar em cada fase, né? Como exemplo, vai estar expandindo, enfim. Ah, se a gente tem a continuação, né? Quando Londres ele faz a reversão. Ahn, não, retornando. Quando o candle das 6 horas faz a reversão, tá, gente? A gente vai ter o candle das 2 horas de Londres ainda consolidando, né? Ainda dentro desses ranges. E o candle das 6 horas da manhã, que é a abertura de um candle de H4, fazendo essa manipulação, retornando para dentro do range interno. E o próximo candle, de fato, quando a gente já tem essa assinatura, esse modelo, de fato, do nosso C1, C2 fazendo esses pontos, o próximo candle é o que a gente aguarda, de fato, para o mercado ele estar expandindo. Então, se a gente quer pegar uma expansão no mercado, né? E ele já aconteceu essa reversão, a gente se apoia muito fortemente que o próximo candle ele vai fazer isso, entende? A gente tem essa expectativa. Eu, pelo menos, tenho negociado desse jeito e, cara, tem dado muito certo, porque eu aguardo, devido à formação, né? Ele se dá essas reversões dentro desses pontos aqui, de fato, para eu negociar. Então, vai ter esse tipo de comportamento. Quando o Kendo ocorre de estar sweepando. Deixa eu ver aqui. Até tem um errozinho aqui. Tá. Quando o Kendo das 6 horas ali ele sweepa, faz essa reversão, ele vai estar sinalizando fortemente para nós, né, com um engolfo, no caso. O exemplo ali anterior da continuação das 10 horas é se concentrando muito fortemente que aqui, ó, o Kendo das 10 ele vai expandir, tá? E que Londres aqui, ó, vai ter feito o sweep. Pode ocorrer também o sweep pelo cano das 6, mas necessariamente a continuação partindo sob a perspectiva do sweep perante Londres, tá bom? Então, quando o candle das 6 horas faz o sweep, ele vai estar demonstrando desse jeito, né? A gente precisa de fato que seja sweepado essas regiões aqui extremamente importantes, que são exemplos aqui, ó, de liquidez, né, do mercado que ainda não foram sweepadas, um nível importante que é o qual a gente trabalha. Ele vai se aparecer muito fortemente também quando ele está retornando para dentro do range interno ou quando ele está em um range externo aqui, né, de fato já próximo e o candle das 6 horas sweep e dá prosseguimento. Isso vai sinalizar para nós, né, que dentro desse ponto aqui, se ele está muito curto, muito próximo do candle aqui ó, das 2 horas também, a gente se apoia naquela a insight, né, que eu falei para vocês, que o candle dele sendo curto, ele tem suporte para estar expandindo o restante do tempo da sua formação. O perfil de reversão das 10 horas da manhã, o mercado ele vai estar nos demonstrando dessa maneira. É algo também importante, porque assim, ó, recai naquela.
expectativa do seguinte: se Londres ainda não reverteu o mercado, se o candle das 6 horas ainda não reverteu o mercado, muito possivelmente o próximo candle de abertura lá das 10 horas da manhã é o que vai fazer a reversão, tá, do mercado. Isso, salvo me engano, aconteceu hoje. A gente vai ver depois. Mas então a gente sempre fica de olho dentro desse conjunto de aspectos de candles do H4, porque quando ele de fato ele faz esse ponto de reversão, a gente tem expectativa para estar negociando para longe daquele ponto de reversão, entendeu? E é onde a gente deve se apoiar. Então, muito por isso, esse formato que eu falo de reversão é estritamente importante, porque daí a gente capitaliza dentro de um movimento longo que vai acontecer no mercado, tá bom? E como que se dá a sua expansão e alinhamento dos candles, tá? A gente sempre vai estar atrelando aquele ponto lá que eu falei para vocês. A gente tem a abertura de um candle do diário, né? Ele fez a sua manipulação em um curto período de tempo. Eu vou estar olhando também para o candle do H4, como ele está se comportando, tá? Então, se ele fez também e ele está aliado ao diário, eles estão indo apontando para a mesma direção. Os próximos candles que você for olhar, seja do H1 seja do M30, do M15, todos estão alinhados com os mesmos pontos, com os mesmos é, é, paradigmas, né, que eu falei para vocês, que é o C1, o C2 lá, formando essa ponto de reversão, né, que eu falo, uma lower protegida, e sendo negociado distante desse ponto que ele criou, é quando de fato eu vou estar negociando dentro desse aspecto da expansão e o seu alinhamento, né? Atrelado também a todo aquele conjunto que eu falei para vocês. Dentro de um candle do diário, ele vai ter a sua fase de expansão, sua fase de reversão, né? Sua fase de consolidação. E isso muito vai estar mostrando para nós lá como que o candle do H4 está se comportando, como que um candle do H1 está se comportando. E a gente vai marcando as nossas POIs, as nossas regiões. E a partir disso a gente aguarda todos esses pontos que eu falei para vocês de alinhamento, né? Para estar buscando dentro desses modelos, né? Quando acontecer isso. E como que se dá, né? Como que eu quero visualizar isso de uma forma ideal? Basicamente, a gente tem nosso candle do diário. Vocês me veem eu marcando fortemente, né? Esses pontos. Aquilo que eu falei para vocês, a região de equilíbrio. O candle ele tendo suporte para de fato expandir. A partir do momento que ele faz a manipulação. Todo pavio que cria é meramente manipulação, né? Então, e o que que eu vou ter aqui? Basicamente, a abertura do diário se deu aqui, o conjunto de candles dele que foi de fato expandido, deixou uma região importante no dia anterior, está próximo da região de equilíbrio, onde eu aguardo a formação do pavio do próximo candle, né? O mercado ele consolidou dentro daqueles pontos que eu falei para vocês, né, de reversão. Ele sweep a liquidez, me deu um modelo ideal aqui, né, quebrando a estrutura do C1, o C2 engolfando o que seja, né, tendo um candle de expansão. O que que eu aguardo para o próximo candle? Expansão também, né? Traço lá as minhas regiões, aguardo sua devida formação aqui dentro, lá no lower time frame, ele vai sinalizar para mim uma região que ele vai estar criando esse pavio. E, consequentemente, eu pego a expansão dentro do devido curto, né, período de tempo que ele fez a sua manipulação, ele criou seu pavio. O que que eu aguardo, né, pro lapso temporal que ele ainda tem, né, aqui dentro para formar o próximo candle de H4, né? Todo o movimento de expansão. Então é onde eu capitalizo e muito fortemente a gente pega, de fato, tá aliado dentro do lado certo do mercado, tá? Então, galera, o que eu queria trazer para vocês, né, de uma forma simples, objetiva, metódica, de como abordar o mercado, era isso tudo que eu falei, né? Foi aí uns 50, quase uma hora falando, mas agora eu vou abrir espaço para vocês tirarem dúvidas, a gente rever alguma coisinha que ficou em branco, enfim. Quero saber aí de vocês como o que vocês acharam também, tá? Então, podem abrir o mic, podem digitar no chat, eu vou estar lendo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trocar um papo agora. Boa, boa, Samuel. Muito bom. Perfeito a live aí, as explicações.
Uma coisa que eu ia comentar, se conseguir puxar aí, Pode falar. mostra esse exemplo aí da NASA hoje que aconteceu também, desses dois pontos aí, Tá? Uhum. do interno para o externo. Tá. Só deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida quanto à apresentação aqui. O pessoal quer rever alguma coisa? Deixa eu ver aqui para pegar o exemplo de hoje. Parabéns, Samuel, pela explicação. Valeu aí, galera. Samuel, Pode falar, é, Rodrigo. alguém? Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Ali a análise é feita no 4 horas, Perfeito? né? Uhum. Então, me corrija se eu estiver errado. Aí eu estou tendo uma tendência, né, da onde eu vou buscar, mas eu não Sim, vou estar operando no 4 horas. Ou sim, você faz a análise no 4 horas e puxa para 1 minuto e tem um gatilho no 1 minuto ou no 2 minutos, um time frame menor. sim. Toda a minha negociação, eu tenho um modelo de configuração, né? Ou seja, um modelo de entrada para eu estar executando, tá? O que que acontece? Que muito do pessoal confunde, né? Sobre o que fazer e o que não fazer. Cara, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, que seja, é de fato para estar executando. Não é para você tá buscando uma expansão do M1, entendeu? Lá ele vai te dar o teu modelo, o teu gatilho para de fato você executar, né? Confiando no seu modelo operacional, para você de fato estar entrando no mercado. Só que muitas das vezes, o que que vai me mostrar que o mercado ou não vai estar saindo daquele ponto, ou seja, do ponto de entrada que eu fiz para ir até o meu target, correto? É o que de fato o HTF está sendo representado para nós sob toda essa ótica e perspectiva no qual eu mostrei para vocês, entendeu? Ele tendo essa formação, né? Ele chegando numa região importante, de fato se deslocando para longe dela e por aí vai, entende? Então, eu vou puxar aqui o gráfico para mostrar para vocês.